Ah, olá, eu sou o professor Rogério. Então, nos últimos vídeos, né, no último vídeo que nós falamos aqui, né, na semana retrasada, né, nós estávamos falando aqui o que levou, né, os europeus a chegarem na África, né? Então, antes mesmo de chegar das grandes navegações, que foi a possibilidade do europeu em chegar no Novo Mundo, na América, então o que forçou esse europeu a chegar, né, a buscar colonizar a África? Né? Como é que essa colonização ela foi efetivamente colocada em prática? Bem, então, quando nós falamos em África, né, também nós temos que entrar em um debate aqui muito importante, que é o seguinte. Então, para que a história da África fosse trabalhada aqui no Brasil, houve a necessidade de se criar uma lei. Então, uma lei que garantisse, né, o direito da divulgação e do trabalho da história da África, principalmente trabalhar a questão da formação da identidade do povo, né, brasileiro, que nós temos uma grande quantidade de heranças, né, deixadas lá na África. E há um tempo atrás eu ouvi um termo que me deixou meio assim confuso, um termo, né, que normalmente nós não usamos no mundo da história, que é um termo chamado africocentrismo. Então, como se a África tivesse muito mais importância do que os outros povos. Na verdade, não. Né? Para a história oficial, né, a história da África é um tema que é muito pouco trabalhado e muitas vezes é muito difícil de se conseguir material para se trabalhar a história da África, né? E como a história da África é importante para nós, né? Levando em consideração que uma das primeiras sociedades que se desenvolveu, né, uma das civilizações mais ricas da história é o Egito, né? Então também nós devemos levar em consideração isso. Bem, então no ano passado, no sexto ano, trabalhei com vocês os povos saarianos, né? Então entre esses povos também existiam, né, o caso do povo cartaginense, e hoje, né, nós vamos dar início ao estudo, né, da África, né, principalmente durante o feudalismo. Então, enquanto a Europa estava fragmentada no período feudal, o que estava acontecendo na África? Então, o que a África nos dava, né, de contribuição? Bem, então nós vamos começar aqui, né, a estudar um pouquinho isso, né, então como a sociedade africana ela contribuiu para a formação, né, da sociedade atual. Bem, então, o, o início, né, da apresentação já mostra isso, né, que nós não temos apenas uma África, mas nós temos uma África muito diversificada, né? Então, como essa África diversificada, né, ela foi o berço da humanidade e o berço, né, de todo o contexto que nos levou à formação do povo brasileiro também. Então, e como é que a África, ela é tão importante para essa contextualização? Bem, então, né, essa imagem já deixa bem claro, né, o mosaico, né, entre etnias, né, africanas e como essas etnias elas colaboraram, né, para a formação, né, desse povo tão miscigenado e tão importante. Então, a África, né, tem os reinos africanos, o Congo, o Zimbábue e o reino de Olho. Né? Então, nós vamos falar sobre esses três povos hoje e na semana que vem nós vamos dar continuidade a estudar outros povos, né, de origem africana. Bem, então nós vamos começar com o Império do Congo. Então, o Império do Congo, então, de acordo com a tradição do Congo, a origem do reino reside em Pembakasi, então um grande reino banto, ao sul do reino, né, Bambata, que se fundiu, né, com esse estado para formar o reino do Congo por volta de 1375. Então, Pembakasi estava localizado ao sul do atual Matadi, a República Democrática do Congo. Então, uma dinastia de governantes dessa pequena comunidade governou ao longo do Vale do Kailo, né, que é um rio muito importante ali na região, e seus membros estão enterrados em Nice, né, Tiwilo, né, então sua capital, a capital hoje do Congo. Então, no caso, né, o Reino do Congo ele tem essa formação, essa fundação que remete lá do século XIV, né, e isso vai, né, nos formando uma característica que ele tem até o dia de hoje. Bem, então, as tradições do século XII aludem a esse cemitério sagrado. Então, segundo os missionários Girolamo Moticiartio, então cappuccino italiano, que visitou a região entre 1650 a 1652. E o local era tão sagrado
que olhá-lo era mortal. Né? Então, em algum ponto, por volta de 1375, a Nímia Azima, governante de Pemba Cassi, fez uma aliança com, né, Nasaco Lau, governante vizinho do reino de Bambata. Então, no caso, a Nimaya Azima casou-se com Lukini, né, Luazanzi, um membro do povo Bantu, né, que possivelmente a sua filha, a Nasaku Lau. Então, sua aliança garantia com que cada um dos dois aliados ajudariam a garantir a sucessão da linhagem de seus aliados no território de outro. Então, nós tínhamos esse jogo de interesse entre, né, os nobres africanos, né, dando uma questão de alianças entre esses povos. Então, eles não viviam apenas em guerra constante entre povos inimigos, mas também faziam alianças e também promoviam atividades comerciais. Então, o primeiro rei de Congo, no caso, Dia Antolina, né, foi Nimia Azima, o filho de Luquen, né, Luazani, e Lima Lukini, então reinou por volta de 1380 até 1420. E o nome Nimia Lukini, né, Lukeni, apareceu em tradições orais posteriores a alguns historiadores modernos. Então, notadamente, o Jean Convillier popularizaram esses povos. Então, Nimia Lukini tornou-se o fundador do Congo quando conquistou o reino de Muami com Bunga, ou Muami Ampagala, que ficava em uma montanha ao sul. Então, ele transferiu seu governo para esta montanha, o Mongo Dia Congo, ou a Montanha de Congo, e fez Mabazanda Congo, a cidade ali, então sua cidade capital. Então, 2 séculos depois, os seus descendentes de Muani e Kabunga ainda desafiavam simbolicamente a conquista em uma celebração anual. Então, todos os governantes que seguiram Nimia Lukini reivindicaram de alguma forma a relação com a sua canga. Então, a linhagem era conhecida como a Casa de Lukini, e a Casa de Lukini, como foi registrado em documentos portugueses, governou o Congo sem oposição até 1567. Então, após a morte de Nimia Lukini, seu irmão Mobakini Mavinga assumiu o trono e governou até aproximadamente 1467. E ele tinha 2 esposas e 9 filhos. Então, seu governo viu a expansão do reino do Congo para incluir o seu vizinho, o reino de Loango, e outras áreas agora abrangidas na atual República do Congo. Então, esse desejo expansionista entre esses povos é bem importante de nós compreendermos. Então, os manicongos frequentemente atribuíram cargos de governo a membros de sua família ou clientes. À medida que essa centralização aumentava, as províncias aliadas gradualmente perdiam a influência até que seus poderes fossem apenas simbólicos. Então, manifestado em Bata, antes do reino do co-reino, né, mas em 1620 conhecido simplesmente como título do avô do rei do Congo. Então, né, Kakadi Moene, Congo. Então, a alta concentração da população em torno de Mabanza, Congo, e seus arredores desempenhou um papel crítico da centralização do Congo. Então, a capital na área, né, densamente povoada em uma região pouco habitada, onde a densidade populacional rural provavelmente não ultrapassava 5 pessoas por quilômetro quadrado. Então, é um ponto importante de nós levarmos em consideração. Então, era uma região onde tinha densidades urbanas e grandes vácuos, né, de população. Então, a primeira viagem dos portugueses descreveram a Mambanza, Congo, como uma cidade grande, de tamanho de uma cidade portuguesa de Evoro, né, em 1491, e no final do século XVI, a população do Congo era provavelmente de cerca de 500 mil de pessoas em uma região central e cerca né, de 130 quilômetros quadrados. No início do século XVII, a cidade
e seu interior tinha uma população de cerca de 100 mil habitantes, ou 1 a cada 5 habitantes do Reino do Congo estava ali. Então, de acordo com estatísticas do Bastimais, né, batismais, né, compiladas por padres jesuítas. Então, os jesuítas, quando eles, né, vão catequizar os africanos, eles vão fazer esse censo, né, para saber exatamente qual o número da população dentro daquela cidade. Então, esta concentração permitiu, né, permitiu que recursos, soldados e alimentos excedentes estivessem, portanto, né, prontamente disponíveis a pedido do rei. Isso tomou o rei extremamente poderoso e fez com que o reino se tornasse altamente centralizado. Então, eles vão ter essa característica de centralização do poder em cima do rei. Né? Isso vai fazer, né, com que não haja mais revoltas sobre, né, contra ele. Então, na época do primeiro contato registrado com os europeus, o Reino do Congo era um estado altamente desenvolvido, no centro de uma extensa rede comercial. Além dos recursos naturais, o marfim, o país fabricava e comercializava artigos de cobre, metais ferrosos, né, tecido de rafia e cerâmica. Então, o povo do Congo falava a língua Kikongo, e a região orientais, especialmente aquela parte conhecida como Sete Reinos do Congo, né, de Nasa, então, ou o Kikongo, Mubiwadi, né, e o Sete, eram praticamente famosos pela produção de tecido. Então, a região, além de ser uma região culturalmente muito antiga, ela também tinha uma vida urbana bem ativa. E isso é um ponto fundamental para nós entendermos qual a grandiosidade dessa região e desse povo, né? Levando em consideração que quando os europeus eles chegaram ali, eles tinham muito interesse na região, principalmente dos produtos que eles tinham e também dos metais preciosos que eles também trabalhavam. Isso é um ponto essencial para nós entendermos a necessidade da colonização do território. Então, em 1483, o explorador, né, português, o Diogo Cão, navegou pelo desconhecido rio Congo, extraindo aldeia, então, assim, encontrando aldeias do Congo, se tornando-se o primeiro europeu a encontrar o reino do Congo. Então, Cão deixou homens do Congo e levou nobres do Congo para Portugal. E ele retornou com nobres do Congo em 1485. Nesse ponto, o rei que governava, a Anziga Akua, então decidiu se converter ao cristianismo para uma melhor relação com os visitantes. Então, o Cão regressou ao reino com padres e soldados católicos em 1491 e batizou, né, a Zinga Akua e também os seus principais nobres, e começa pelo governo de Soyo e a província costeira. E ao mesmo tempo, o cidadão do Congo alfabetizado que regressava de Portugal, abriu a primeira escola. Então, a Zinga Akua assumiu o nome cristão de João I em homenagem ao então rei de Portugal, João II. Então, no caso, né, existiu essa aliança entre os dois reinos, o reino de Portugal e o reino do Congo, uma forma de abranger os interesses de ambos. Os africanos tinham interesses em alguns elementos, algumas ferramentas trazidas pelos europeus, e os europeus também se interessavam muito, né, pelos recursos naturais e as riquezas presentes na região. E isso vai fazer aliança entre os dois. Então, Dom João I governou até a sua morte em 1506 e foi sucedido pelo seu filho Afonso I. Ele enfrentou uma série de desafios de um meio-irmão, a Panzua Quitana. O rei venceu seu irmão em batalha travada em Mabanza, Congo. Então, segundo relatos do próprio Afonso enviado a Portugal em 1506, conseguiu vencer a batalha graças à intervenção de uma visão celeste de São Tiago e da Virgem Maria. Então, inspirado por esses eventos, ele posteriormente desenhou um brasão de armas para o Congo, que foi usado por todos os reis seguintes em documentos oficiais, reais e similares até 1860, enquanto Dom João I, mais tarde, voltou à sua crença tradicional. Afonso estabeleceu o cristianismo como religião oficial do Reino do Congo. Então, no caso, a aculturação do rei, né, do Afonso, é um ponto essencial para nós entendermos como é que isso vai criar de desavenças entre os próprios congolenses e como isso vai, né, de uma certa forma ou de outra, iniciar o processo de fragmentação.
política e social daquele território. Então, Afonso ele trabalhou para criar uma versão viável da Igreja Católica no Congo, né, provendo os seus rendimentos e bens reais e impostos para que forneciam salário aos seus trabalhadores. Então, como conselheiro de Portugal, como Rui, né, de Aguiar, então o capelão real português enviado para ajudar o desenvolvimento religioso do Congo, Afonso criou uma versão sincrética do cristianismo e permaneceria parte de sua cultura pelo resto da existência da independente, né, do independente do reino. Então, esses modelos de religião vai começar a sofrer influência tanto das divindades africanas junto com, né, a religião europeia, criando um modelo sincrético, né, de mistura de religiões. Então, o próprio Afonso estudou muito, né, assim, estudou muito nessas tarefas. Então, o Rui, né, da Guiar disse uma vez que Afonso conhecia mais os princípios da igreja do que ele. Em 1509, em vez da eleição habitual entre os nobres, uma sucessão hereditária ao estilo europeu levou Afonso a suceder o seu pai. Né? Então, no caso, o Afonso, como ele teve essa, né, ele estudou muito e começou a impor esses detalhes, né, a parte religiosa, né, dentro do Congo, ele vai conseguir ser o primeiro rei hereditário, porque segundo as tradições do Congo, antes do Afonso, a sucessão real ela era realizada a partir de uma eleição entre os mais velhos, entre os mais sábios, fato que foi mudado com o passar do tempo. Então, a Igreja do Congo sempre teve falta de clero ordenado e compensou isso com o emprego do laicado forte. Então, professores e mestres da escola congolesas eram a âncora desse sistema. Então, no caso, a quantidade de sacerdotes eles vão começar a mudar a partir da abertura para novos sacerdotes não estudados dentro da questão ali da teologia, mas, né, abrindo a possibilidade desses novos sacerdotes serem leigos, né, para que houvesse, né, a abrangência da necessidade de tantos sacerdotes. Então, recrutados da nobreza e treinados na escola do reino, eles forneceram instruções religiosas e serviços a outro com base da crescente população cristã no Congo. Então, ao mesmo tempo, eles permitiram o crescimento de formas sincréticas de cristianismo que incorporavam as ideias religiosas mais antigas, como as cristãs. Exemplo disso são as instruções de palavras Kikongo, né, para traduzir os conceitos cristãos. Então, no caso, Kikongo e Kizi, uma palavra abstrata que significa charme, mas usada para significar sagrado. Então, Anakanda, que significa livro, foram mesclados de modo que a Bíblia cristã ficou conhecida como Nakanda e Ukizi. Então, a igreja ficou conhecida como Naso, né, e Ukizi, embora alguns clérigos europeus frequentemente denunciassem essas tradições míticas, né, mistas, eles nunca foram capazes de erradicá-las. Então, no caso, né, mesmo com toda a repressão da Igreja Católica para tentar convencer que aquele modelo não era o ideal, houve a continuidade desse modelo. Então, parte dos estabelecimentos dessa igreja foi a criação de um forte sacerdócio, e para esse fim, o filho de Afonso, o Henrique, foi enviado à Europa para ser educado. Então, Henrique foi ordenado sacerdote e em 1518 foi nomeado bispo de Utica, uma diocese do norte da África recentemente ocupada pelos muçulmanos e reivindicada pelos cristãos, nunca sendo assumida de fato pelo príncipe. Então, ele retornou ao Congo no início de 1520 para administrar a nova igreja do Congo. Então, ele morreu em 1531 e hoje o catolicismo romano é a maior religião de Angola, que contém a seção da língua portuguesa e do antigo reino do Congo. Então, no caso, né, a religião predominante ali até os dias de hoje é o catolicismo, e isso é um ponto essencial por conta da sua colonização. Então, nós vamos falar um pouquinho agora do Reino de Zimbábue. Então, embora o Reino de Zimbábue foi formalmente criado durante o período medieval, escavações arqueológicas na região sugerem a formação do Estado aqui foi consideravelmente mais antiga. No início do século XI, as pessoas do Reino de Mupabwe, então na África Austral, acreditava-se
que se instalaram no Planalto de Zimbábue. Lá eles iriam estabelecer o Reino de Zimbábue em torno de 1220. Registros do século XVI, deixados pelos exploradores João Barros, indicam que Grande Zimbábue parece ainda ter sido habitada recentemente em início de 1500. Então, o Reino de Zimbábue, o Império de Zimbábue, ele tem essa formação mítica entre uma terra prometida para aqueles povos. Isso é um ponto essencial, né, de nós entendermos a sua formação. Então, os governantes de Zimbábue, eles trouxeram tradições artísticas e alvenaria de pedras de Mapubuambe. Então, a construção elaborada de edifícios, né, de pedras, né, e paredes assim, atingiu o seu ápice no reino, e a instituição do mambo também foi utilizada em Zimbábue. Então, juntamente com uma estrutura de classe cada vez mais rígida, entre 3 camadas, o reino taxou outros governantes em toda a região. Então, o reino era composto por 150 afluentes, sediados, né, no próprio Zimbábue, menores. Então, eles estabeleceram uma regra em uma área mais ampla, né, que o Mapungubwe, e o Batuá e o Mantupá, né, o Mutapá, né, que é uma região ali irrigada por vários rios e pequenas comunidades. E isso vai fazer com que, né, a sua influência fosse cada vez maior. Então, no caso, né, então o Reino de Zimbábue ele controlou o marfim e o comércio de ouro no interior para a costa sudeste da África, e bens de asiáticos e árabes, né, podem ser encontrados com abundância no reino. Então, a domesticação econômica que tinha sido crucial para o Estado, né, proto-Shona, Shona, anteriores também foram praticadas. E as pessoas da Grande Zimbábue mineravam mineral como ouro, cobre e ferro. Então, eles também mantiveram a pecuária, como é explicado por suas teorias de hipótese de gado. Né? Então, a questão de como é que o gado surgiu. Então, nós temos várias lendas sobre esse princípio. Então, em aproximadamente 1430, o príncipe Nyatsumba Mutota, então, do Grande Zimbábue, viajou para o norte da região de Dundee em busca de sal. Então, ele então derrotou Tonga e Tavara e seu exército, estabeleceu sua dinastia, o Chitoquachabolia Rio. Então, e a terra que ele conquistou se tornaria o Império de Monomotapa. Então, dentro de uma geração, eclipsou, né, o Grande Zimbábue como poder econômico político no Zimbábue. Então, em 1450, a capital e a maior parte do reino foram abandonados. Então, no caso, né, a região onde eles conquistavam tinha mais interesses, e isso vai fazer com que a grande cidade fosse abandonada. Então, o reino do Zimbábue controlou o marfim e o comércio do ouro, do interior para a costa sudeste da África, e os bens asiáticos e árabes podem ser encontrados com abundância. Então, isso é um ponto, né, que nós já discutimos, mas, né, isso vai ser importante nós frisarmos depois. Bem, então, em aproximadamente... então, o fim do reino resultou em uma fragmentação do poder, né, com base, né, que surgiu ao longo do eixo norte-sul, e o norte do Império continuou e até melhorou a estrutura administrativa de Zimbábue, mas seguiu as tradições de alvenaria de pedras na medida de seus antecessores. Então, o sul do reino de Butuá foi estabelecido como uma versão menor, mas quase idêntica ao Zimbábue. Então, ambos os estados foram eventualmente absorvidos na maior e mais poderosa estado de Kalanga, né, o Império Roswi, né, que é um império que vai crescendo ali na região. E o Império de Oyo. Então, segundo o príncipe do reino Yorubá, IF Orinuan, né, fez um acordo com o irmão para lançar a incursão punitiva contra os seus vizinhos do norte, por esses terem insultado seu pai Oba e do Duan. Então, no caso, o primeiro Oni e F, a caminho do irmão, desentenderam-se
e o exército foi dividido. Então, a tropa de Uranian não era suficiente para fazer o ataque com êxito. Então, vagaram pela costa sul até a chegada de Bussa. Então, foi lá que o chefe local recebeu e ofereceu-lhe uma grande serpente que encantou o mágico amarado, né, e sua garganta. Então, no caso, né, do reino de Urubá, né, que foi também um dos povos mais importantes que foram trazidos para o Brasil para trabalhar como escravo, tem essa formação mítica. Então, o chefe oriundo iraniano, né, que acompanhava a cobra até esta aparecer em algum lugar dos 7 dias, desaparece no solo. Então, Oranian, então seguiu o conselho do, né, e o fundo de Oio, então, onde a serpente desapareceu. Então, Orianã fez Oio, né, seu novo reino, e tornou-se o primeiro Obá com o título de Alafim de Oio. Então, Alafim significa dono do palácio em Yorubá. Então, deixando todos os seus tesouros em Ifé e permitindo que Adimu tomasse o seu lugar como rei. Então, houve essa sucessão entre os dois irmãos. Então, Orinã foi sucedido por Dada Ajaka, né, Ajaka. Esse Aba foi deposto porque era desprovido de força militar e porque permitiu a demasiada independência dos seus subchefes. Então, a liderança foi, então, conferida ao seu irmão Ijaka e Shogo, né, que mais tarde foi, né, dizimado, né, assim, divinizado, né, como uma deidade dos trovão e relâmpago. Então, a Jacá foi reabilitado após a morte de Xangô. Então, a Jacá retornou ao trono pronto para a luta, né, e profundamente tirano. Então, seu sucessor, Corin, conseguiu conquistar o resto do que mais tarde os historiadores chamaram de Oio Metropolitano, né? Então, a cidade mais importante da sociedade Oio. Então, o coração de Oio foi a sua capital, Oioialê. Então, no caso, também conhecida como Cantunga. Então, o velho Oio, Oio-Oro. Então, as duas estruturas mais importantes de Oioialê, né, eram o Afim, o Palácio de Oba. Então, em seu mercado, então, o palácio ficava no centro da cidade, perto do mercado de Oba-Ojaoba. Então, ao redor da capital, havia uma alta muralha de terra com 17 portas. A grandeza das duas estruturas, né, o palácio de Ojaoba, então simbolizavam a importância do reino de Oio. Então, Oio cresceu a uma força de interferir formidavelmente até o século XV. Então, durante mais de um século, o estado Yorubá expandiu-se para a costa por custa dos seus vizinhos. Então, depois, durante o reino de Unimboji, Oio sofreu, né, derrotas militares nas mãos de Nupes, conduzido, né, por, né, Tisuede. Então, por volta de 1535, o Nupes ocuparam Oio e forçaram os seus governantes a refugiar-se no reino de Borgo. Então, os Nupes continuaram saqueando a capital e que destruiu Oio como potência regional até o início do século XVII. Então, Oio atravessou um interregno de 80 anos com sua nobreza exilada depois de sua derrota por Nupes. Então, Oio reemergiu, então, mais centralizado e expansivo do que nunca. Então, não estava mais satisfeito simplesmente com a retomada de Oio, mas com o estabelecimento de seu poder ao longo do vasto império. Então, durante o século XVII, Oio começou um intervalo de crescimento, tornando-se um grande império. Então, Oio nunca abrangeu todos os povos de língua iorubá, mas foi de longe o mais populoso reino da história iorubá. Né? Então, o iorubá é um povo muito importante, principalmente aqui para a formação do Brasil. Então, a chave da reconquista do Yorubá e Oio foi um exército mais forte e um governo mais centralizador. Então, adotando exemplos dos seus inimigos, tapas, que o termo Yorubá, né, para Nupes. Então, os Yorubás rearmaram-se não só com armaduras, mas também com a cavalaria. Então, o Alafim,
Ofiran conseguiu recuperar Oio original no território de Núpis. Então, uma nova capital e Oio, né, Oio Yobo, né, foi construída e a original ficou conhecida como a Velha Oio. Então, no caso, o próximo Oba, Egoluju, né, no caso, conquistou quase totalmente a Yorubulândia, né, no caso, né, depois disso, a Oba Orumponto conduziu ataques destrutivos ao reino de Núper, então, para garantir Oio nunca fosse ameaçada, né, por eles novamente. Né? Mas durante o reino de Oba e a Ajuboyade, então aconteceu o primeiro festival de Beri, então um evento que manteria muito significado entre os Yorubás, mesmo depois da queda de Oio, e foi o seu sucessor, a Abipa, que os Yorubás repovoaram Oio e Ile. Então, apesar de uma tentativa falha de conquista do Império de Benin, entre 1578 a 1608, Oio, né, continuou a expandir-se e Urubá, né, os Yorubás deram autonomia ao sudeste de Oio metropolitana, né, onde a área não Yorubás poderiam funcionar como divisor entre Oios e o Império de Benin. Até o fim do século XVI, o estado, né, Euyés, Aja, né, a Aja do moderno Benin, foram pagadores de tributo aos Oios. Então, dentro desse contexto, né, eu sei que são nomes muito complicados, né, eu sei que né, pode ser que eu tenha pronunciado esses nomes de uma forma equivocada, mas, né, é uma forma da gente também ir treinando aos poucos, né, eu sei que, né, eu falei algumas coisas, mas, né, o que eu estou tentando aqui é uma forma de, né, trabalhar outras questões, né, voltadas à história da África. Bem, gente, então no próximo nós vamos trabalhar o reino de Benin, de Mali e de Sogai, né, que são reinos muito importantes aí também, e a riqueza, né, cultural, né, na África até os dias de hoje. Bem, gente, então já deixo aqui o meu muito obrigado, né, então já venho agradecendo aqui a paciência e a colaboração que vocês estão tendo aqui comigo. Então, e muito obrigado, né, e deixa aqui seu like se você gostou do vídeo também, né, se você não gostou, ou se você achar que, né, algumas sugestões ou um tema para a próxima aula, que seria interessante, né, deixar aqui nos comentários. Então, já vou agradecendo a todos e até a próxima aula e muito obrigado.